Olá, começa agora o Espaço Universitário, o programa que apresenta produções audiovisuais feitas com muita dedicação por alunos de comunicação. E o documentário que vamos exibir hoje fala sobre infertilidade conjugal, ou seja, quando um casal não consegue ter filhos após 1 ano de tentativas regulares e sem suspeita anterior de alteração no organismo. O DOC foi feito como trabalho de conclusão de curso de alunos de rádio e TV da FIAM-FAAM. Então vamos conferir a primeira parte de Dentro de Nós. Roda aí! Nós sofremos atritos, claro, a gente pensou, olha, eu falei para ele, vai atrás de uma mulher que vai poder te dar um filho, de repente os seus bons conseguem encontrar com um bom dela, né? E ele ficou chateado e ele falou a mesma coisa para mim, vai você atrás de outro cara, vai, você está livre para ir atrás de outra pessoa, para também, de repente, o bom dele consegue chegar no seu bom. É difícil uma pessoa entender que você tem dores. As pessoas acham que talvez seja frescura, porque dor de cólica. Dor de cólica toma um remédio que passa, remédio não passa, dor de cólica de endometriose não passa. Nenhum remédio. Nós entendemos como infertilidade conjugal aquele casal que está tentando engravidar há pelo menos 1 ano. Após esse período, o que nós fazemos normalmente é começar a investigar. Nós sabemos que 80% dos casais que mantêm relações sexuais frequentes durante esse período de 1 ano conseguem uma gravidez. E, portanto, 20% desses casais que não conseguiram uma gravidez merecem uma pesquisa de infertilidade. Nós atendemos você semana passada, né? Foi basicamente uma triagem para a gente entender algumas questões que te trouxeram aqui. E hoje a gente vai continuar a sessão se aprofundando em algumas questões mais específicas, né? Uma questão que você trouxe semana passada, que eu acho que seria importante, isso você vai me dizer, né? Discutir hoje, seria a questão da infertilidade, né? Como é que é essa questão para você? Bom, tudo começou quando eu me casei e logo que eu me casei eu já quis ter filhos. Mas depois de 2 anos eu não engravidava, aí eu procurei um médico para saber por que eu não estava engravidando, etc. Fiz um monte de exames e todo mês eu esperava, e até que eu resolvi trocar de médico e o médico disse que talvez eu tivesse endometriose. E me perguntou se eu sentia dores durante a menstruação. E realmente eu sempre tive cólicas horríveis durante a menstruação. E aí ele falou, bom, então vamos começar a tratar. E começamos a fazer o tratamento, mas não ia, e era assim uma angústia muito grande, porque a gente criava toda uma expectativa, até que um dia eu fui consultar uma terceira opinião, outro médico, e ele me disse que tudo levava a crer que eu tinha endometriose, e que tanto o diagnóstico quanto o tratamento era cirúrgico, e fui fazer, era uma cirurgia por laparoscopia, e realmente ficou comprovado, eu tinha endometriose, e aí começou o tratamento, passou-se mais 1 ano e meio e não engravidava. Aí eu novamente procurei outro médico,
Foi um período assim muito estressante, porque todo lugar que eu ia, as pessoas me perguntavam: vocês estão casados há tanto tempo, e aí, quando é que vem o bebê? E eu desconversava, dizia que a gente não queria por enquanto. E você queria? Queria, mas aquela história, eu queria tanto e não acontecia. Aí eu inclusive comecei a ter muito ciúme do meu marido, eu brigava muito com ele não podia olhar para o lado, que eu já achava que ele estava interessado na outra, que talvez pudesse ter filhos, enfim. Nós não tínhamos amizades com pessoas que tinham filhos, né? Então nós tínhamos um casal com quem a gente saía, porque era um casal que não queria filhos. Oi, meu nome é Jaqueline, eu tenho 26 anos, eu tenho uma filha, Júlia, que ela tem 8 meses, e eu tenho endometriose. Eu descobri que eu tinha endometriose com 22 anos, mas eu tinha todos os sintomas de endometriose a partir dos 17 anos. Aí eu comecei nos médicos, todo mês que eu tinha dores, os médicos falavam que era normal ter dores. Até que um dia eu fui numa ginecologista e falou: Jaqueline, ter dores não é normal. Você deve ter endometriose. Achei super estranha essa palavra, endometriose, né? Aí ela falou assim: não, você tem que procurar um especialista para tratar, porque é uma doença que a mulher não consegue ter filho, tudo, então você tem que procurar um tratamento. E você pode ter várias coisas. Tem muita coisa que nós não sabemos ainda sobre essa doença, cada vez se fala mais sobre isso. Mas ela causa 2 grandes problemas. Ela causa infertilidade e ela causa dor, cólicas fortes menstruais que podem ser incapacitantes. O tratamento aí depende se a mulher está buscando gravidez ou não. O tratamento padrão seria uma videolaparoscopia, que é um tratamento cirúrgico em que pode cauterizar, retirar os focos de endometriose. Os tratamentos paliativos são a base de medicamentos, mas são paliativos, não tratam, não curam, somente estacionam. E os tratamentos, além da cirurgia, existe o tratamento também, se a mulher está objetivando gravidez, e os tratamentos assistidos, quando está indicado, que podem ser, por exemplo, uma fertilização in vitro, quando a mulher tem endometriose, não engravida por causa dela, e o in vitro está indicado para poder passar por cima da endometriose. A endometriose afeta a qualidade e quantidade dos óvulos, e o in vitro pode, em grande parte das vezes, ajudar essas mulheres com endometriose a engravidar e a tratar de endometriose. Meu nome é Regiane, eu sou casada com o Alexandre, já fazem 20 anos que eu sou casada, e nós não tivemos filhos. Começou com uns 18 anos de idade, eu ainda não estava com ele, mas eu já tive problemas menstruais, ciclos menstruais que não eram regulares, e eu sabia que isso não era legal. Fui num ginecologista, ele constatou que eu tinha ovário micropolicístico, que isso poderia agravar no futuro numa parte de gestação, então já começava com o tratamento. Carmen, você falou bastante coisa, né? Eu percebo que tem uma ansiedade muito grande, né? Manifestada em você. Você me falou bastante em datas, em números, né? 2 anos de relacionamento, ainda não tinha tido filho, né? Depois alguns meses fazendo tratamento, 1 ano e meio depois. A relação da cobrança da sociedade, né? Eu te perguntei logo no começo se você queria ter esse filho, né? Você acha que você sempre quis ser mãe? Como que era esse desejo? Sim, isso era um sonho meu. Na realidade, bom, toda criança, acredito eu, toda menina brinca de boneca, né? Brinca com boneca, etc. E eu tenho sobrinhos, então sempre curti muito os meus sobrinhos. Era um sonho realmente. Aliás, não era só meu, ele também tinha um sonho de ser pai. Mas vocês achavam que só seriam felizes e completos se tivessem um filho? Ou não é nem uma questão de ser completo, era uma questão de ser família, né? Então, por exemplo, eu ia na casa da minha cunhada, ela era um marido e 3 crianças. Apesar de darem muito trabalho, etc., era uma família.
E só eu e ele, uma família, a gente achava muito pouco, a gente sentia falta, sentia muita falta. A partir do momento que for identificado o fator da infertilidade, masculina, feminina, ou os dois, uma conjunção dos dois, enfim, vai ser indicado o melhor tratamento. Sendo que a gente tem tratamentos de baixa complexidade e de alta complexidade. Os de baixa complexidade são o coito programado e a inseminação intrauterina, que são mais simples, tratamentos menos complexos, mais tranquilos. A fertilização in vitro já é o de alta complexidade. E a gente tem a fertilização in vitro clássica e a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é o ICSI, tá? Então, são divididos, isso é de acordo com o que for diagnosticado na infertilidade, é o que vai ser indicado por tratamento, tá? Então, enfim, uma vez que indicado uma inseminação, vai ser feito todo o tratamento para que a gente faça a inseminação, que é um processo mais simples. Se em 3 inseminações, que é um processo simples, ou coito programado, ela não engravidar, passa para uma fertilização in vitro. Vou começar pelo homem, porque o homem é mais fácil. O homem, o exame mais importante é o espermograma. Ele não é um atestado de fertilidade, mas ele é um exame que avalia o potencial desse homem ser pai ou não. Para a mulher, a gente busca, não é tão numérico quanto o homem, como o espermograma, mas para a mulher a gente busca exames indiretos de avaliação do potencial dela. Então, exames hormonais são importantes, eles podem dar uma ideia de como é que está funcionando o aparelho reprodutivo dela. Então, de uma maneira endócrina, você pode dosar hormônios. Existem ultrassons, ultrassom transvaginal também dá uma ideia de suspeita de ovulação, anatomia, útero, ovários, algum problema, mioma, alguma coisa você pode ver através desses exames. E a histerosalpingografia é um exame que é básico para você avaliar as tubas da mulher e ver se as tubas são abertas, né, desobstruídas, permeáveis ou não, se elas funcionam bem, você consegue ter uma ideia se ela funciona bem, se ela é delicada ou não. Então esses são os exames básicos mais importantes. Estava grávida de 11 semanas. Eu fiz a videolaparoscopia grávida e eu não sabia. E os médicos ficaram assim, abismados por eu estar grávida com endometriose profunda, que eles falam que é muito difícil, teria que fazer um tratamento para conseguir ter filho, e eu consegui ter filho. Consegui ficar grávida, né? Eu não tive nenhum problema com a minha gravidez, foi super tranquilo, por causa da endometriose. Minha filha nasceu muito bem, e hoje eu trato minha endometriose com anticoncepcional contínuo. Fico fazendo os exames de 6 em 6 meses para avaliar como que ela está. Os médicos falam, se ela evoluir, mesmo eu tratando com anticoncepcional, eu teria que fazer outra cirurgia para poder tirar aonde ela está, porque ela cresceu, entendeu? Mas eles falam que não tem cura, que eu só vou ter cura com a endometriose quando eu estiver na menopausa. Durante um ano a gente tentamos naturalmente engravidar e vimos que não estava dando certo. Voltei a procurar o mesmo ginecologista até que me tratou durante todo esse tempo, um ginecologista normal, e para falar com ele, olha, a gente agora resolvemos formar família mesmo, vamos. Então, ele pediu exames meus e um espermograma dele, mas não, a princípio não era o necessário, era o meu mesmo. Com o resultado desses exames, meus hormônios eram muito baixos, então a formação de óvulo do meu ovário era muito baixa, muito fraca. Ele falou, olha, realmente vai ser muito difícil, a chance de vocês terem filhos com só que com tratamento de incentivo de ovulação, não é possível. Então, eu aconselho vocês a procurarem um especialista em reprodução humana. E aí vocês vão fazer novos exames, vão fazer tudo certinho para que isso aconteça. Que situação difícil, né, Mel? E para conversar um pouquinho sobre como foi realizar esse DOC, recebemos no estúdio o radialista Cristiano Alessandro Ferrer, um dos integrantes do grupo. Bem-vindo, Cristiano. Obrigado. Para começar, você pode falar para a gente por que o seu grupo decidiu esse tema como TCC? Bom, a ideia principal surgiu da Bruna Mangelli. Ela é a diretora do nosso documentário e ela assistiu o filme A Beira-Mar, que é um filme protagonizado pela Angelina Jolie e o Brad Pitt, né?
Nesse filme, eles interpretam um casal e eles passam uma temporada de férias na França. E durante o decorrer do filme, você percebe que eles têm uma relação muito conturbada, ela tem uma personalidade muito difícil. E nos 5 minutos finais do filme, é revelado o motivo por que eles têm essa relação tão conturbada. É porque a personagem dela não consegue engravidar. Depois que ela assistiu o filme, ela foi para a internet e acompanhou os comentários de pessoas que também viram o filme. E as pessoas acharam o motivo muito banal. E ela não concorda com isso. O outro motivo foi porque ela tem um familiar que também passa pelo mesmo motivo. Então ela assistiu o filme, se identificou e ela também tem alguém próximo dela que também passa pela mesma situação. E qual a importância de falar sobre esse tema? Olha, ninguém está livre de passar por isso. Hoje as pessoas estão preocupadas com o lado profissional e acabam às vezes deixando a vida pessoal de lado. Então as pessoas querem ascender profissionalmente, só que o nosso corpo tem tempo. Então, às vezes as mulheres deixam para engravidar um pouco mais tarde, o homem e a mulher às vezes não planejam essa gravidez e o organismo, ele tem um prazo curto. E se você não respeita esse prazo, então aí as coisas ficam mais difíceis. Com certeza. Como vocês chegaram até esses personagens? Foi difícil? Então, inicialmente nós frequentamos algumas palestras sobre infertilidade conjugal. A nossa intenção era sondar essas pessoas e fazer o convite. Só que quando nós chegamos nas palestras, a gente viu que era um pouco difícil porque as pessoas estavam fragilizadas. Então, você chegar sendo leigo no assunto para a pessoa e falar assim, olha, você quer participar do nosso documentário? Então, não foi uma tarefa fácil. Nós tivemos o apoio de uma jornalista, parceira de uma das clínicas de reprodução humana que nós convidamos para o documentário. Ela tentou fazer essa ponte para a gente, só que as pessoas interessadas em fazer a gravação eram do interior de São Paulo. A nossa intenção é gravar com pessoas aqui de São Paulo e dentro da semana. E essas pessoas só poderiam gravar no final de semana. Então, nós conseguimos essas pessoas, foi por boca a boca, conhecimento, pessoas que realmente falam assim, olha, eu gostei da proposta de vocês e eu quero participar. Nós tivemos um pouco de sorte nesse sentido. Você mantém um contato com esses personagens? Você sabe como esses casais estão atualmente? Olha, a gente não se fala desde o ano passado, dezembro de 2016. Mas eu acredito que eles estejam bem. Nós demos o feedback do nosso trabalho, a nota que nós recebemos, e depois nós não tivemos mais contato. Mas eu acredito sim que eles estão bem. Os casamentos eles estão casados. Que bom, porque é bem difícil isso, né? Abala o casal. Sim, um dos casos que vai ser mostrado aí no vídeo chegou a abalar a relação. E sobre a faculdade, os orientadores, eles aceitaram esse tema muito fácil ou não? Sim, tivemos sorte porque a nossa orientadora, uma mulher, gostei bastante, porque acho que o assunto pede uma mão feminina. Sim. Ela aceitou super bem o tema e também não tinha nada, não tinha nenhuma abordagem sobre esse assunto com a perspectiva audiovisual. No grupo tinha homens e mulheres. Era mais fácil para as entrevistadas serem entrevistadas por mulheres? Na verdade, não houve essa dificuldade. Nas externas, quase todos participaram, estando atrás das câmeras. Sim. Então, não houve, por parte das entrevistadas, não houve nenhum pudor, nenhuma vergonha a respeito de falar do assunto. Foi tudo muito tranquilo, muito natural. Legal. Voltando a falar um pouco dos personagens, eu reparei que só tem mulheres, né, falando sobre que não conseguem engravidar e tudo mais. Vocês foram atrás de homens também? Sim. Você acha que é mais fácil para as mulheres falar sobre isso, porque elas sentem mais, né? Que tem aquela história de mulher sempre brincou de boneca, sempre quis ser mãe. Homem também, mas eu acho que é um pouco diferente, né? A nossa intenção era entrevistar casais, né? Ou homoafetivos, ou héteros, ou no caso nós conseguimos 2 mulheres, né? Nos 2 casos não puderam participar porque os maridos tinham compromissos, então não pôde conciliar a gravação com o trabalho. Mas por si só a mulher já é um ser corajoso, ela que bota a cara para bater, então com certeza a mulher tem muito mais facilidade para falar sobre o assunto. É verdade. O papo tá muito bom, mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e já voltamos com mais Espaço Universitário, não saia daí.
Voltamos com o Espaço Universitário, o programa que apresenta documentários audiovisuais feitos por alunos de comunicação. E aqui no estúdio, o radialista Cristiano Alessandro Ferrer. Ele é formado pela FIAM-FAAM e integrante do grupo que fez esse documentário sobre infertilidade conjugal. Cristiano, por que vocês resolveram simular com 2 estudantes de psicologia? A nossa intenção era colocar personagens reais e uma psicóloga, só que nós esbarramos na questão ética. Entendeu? Então, nós tivemos que remodelar essa terapia para fazer uma simulação. Então, nós propomos, por que não propor uma troca de conhecimento? Os estudantes de psicologia seriam os psicólogos, e eles teriam essa experiência como futuros profissionais, e a psicóloga seria a paciente. Ela estaria ali no papel realmente de uma paciente e, ao mesmo tempo, avaliando eles. Então, e também ilustrar para o público como é que funciona. Como funciona isso dentro de uma sala? Sim. Agora um pouquinho sobre a parte técnica. Como vocês se viraram com os equipamentos? A faculdade emprestou para vocês ou vocês tinham esses equipamentos? Como que foi? Então, nós priorizamos usar os equipamentos da faculdade, porque é o último ano, o TCC, você quer que saia da melhor maneira possível. Então, a maioria das externas foram gravadas com os equipamentos da faculdade. Uma ou outra por não conseguir reservar os equipamentos, aí sim nós usamos os nossos equipamentos. Cristiano, no final das gravações, quanto tempo de material bruto vocês tiveram? Olha, as entrevistas com os especialistas foram relativamente objetivas, porque eles foram bem desenvoltos no vídeo, existia um roteiro de perguntas, eles leram previamente, então era só realmente responder. Não houve tanta interrupção, então deu uns 15, 20 minutos cada entrevista. O que demandou um pouco mais de tempo foi a simulação de terapia, porque não existia roteiro, então tudo dependia da relação da psicóloga com os alunos. Então aí sim teve mais de 1 hora e meia de gravação, e aí realmente depois todo aquele trabalho para decupar. Os depoimentos também foram relativamente rápidos, embora também não tivesse perguntas pré-feitas. Entendeu? Então, deixamos a câmera e a pessoa foi falando. Uma ou outra pergunta foi feita, mas não era assim um roteiro pré-produzido. Isso é bom. E como que vocês lidaram com a linguagem técnica dos especialistas? Quando nós montamos a parte escrita do trabalho, a primeira parte, nós tivemos que acessar muitos livros de medicina. Então, a gente já estava um pouco acostumado. Então, não foi assim, grande novidade. A princípio, quando fizemos a pesquisa do trabalho escrito, foi um choque, porque eu sou aluno de comunicação e eu tive que ir na parte médica, então parecia um bicho de 7 cabeças. Mas o tempo foi passando, você foi se acostumando com aqueles termos, e aí quando foi para a entrevista... Tranquilo. Tranquilo. E uma coisa que você falou que é importante é que eles foram bem objetivos. Porque a gente, né, do audiovisual, sabe o quão difícil é quando você tem horas de material para editar. Sim. E tudo é importante, não sabe o que colocar. Então, acho que isso foi bem importante, ajudou vocês, né? Ajudou bastante. E no caso de entrevistas longas, aí você fala o que eu vou colocar no material final, o que eu vou cortar. Tudo importante. Tudo importante. Dá dó. Dá mesmo. E de modo geral, assim, quais foram as dificuldades que o grupo teve? Acho que a única dificuldade realmente que nós tivemos foi a demora para escolher os perfis, as depoentes do nosso documentário. Sim. Eu acho que nós tivemos sorte, tanto das pessoas atrás da produção, como as pessoas que nós escolhemos para entrevistar. Então acho que realmente a única dificuldade realmente foi a escolha. Eles foram quase os últimos a serem escolhidos. E aí, galera, estão gostando do assunto de hoje? Fique agora com a segunda e última parte de Dentro de Nós. Roda aí. Hoje em dia, Carmen, as configurações familiares, elas estão bem diferentes, né? Existem avós que cuidam dos netos, tios que cuidam dos filhos. E por que você acha que ficava esse sentimento de que você e seu marido não bastava? Não bastava. Porque eu realmente não sei, mas a gente sentia falta, sabe? Parece que alguma coisa, por exemplo, nós íamos sair, viajar, né? Fizemos várias viagens.
Mas assim, a gente sempre via as crianças entrando nos brinquedos e tal, e a gente ficava, eu principalmente ficava olhando, eu sentia, dificilmente você sai para algum lugar onde são só adultos. É difícil, geralmente tem criança, cachorro, gato, papagaio, né? Então eu sentia um pouco essa falta de crianças e eu queria mesmo ser mãe. Quando nós estávamos na fase de tentar fazer a fertilização in vitro, a gente já estava procurando, né? A gente se inscreveu e tal, a gente estava pensando realmente em adotar. Porque a fertilização era uma coisa muito cara né, e a gente começou a questionar até que ponto íamos gastar esse dinheiro todo para ter um filho nosso, quando a gente tem tanta criança aí precisando. A gente frequentou vários lugares, conhecemos crianças e tal, a gente estava realmente interessado em adotar. E o que a senhora sentiu em ter um filho que não seria gerado pela senhora? A essa altura eu já aceitava numa boa. No começo eu queria muito um filho meu, né? Mas depois foram 5 anos e meio nessa brincadeira, luta e inseminação e fertilização. No começo do atendimento você falou de algumas viagens, né? Eu queria saber, depois de todo esse processo, você finalmente conseguiu ter o seu filho, né? Algumas marcas ficaram porque esse processo não foi fácil. Né? Sem dúvida. Tem alguma passagem que te É interessante você perguntar sobre isso, porque nesse processo em que nós passávamos, a gente quase não saía, não ia na casa de parentes e tudo mais. Então nós ficávamos muito em casa e víamos muitos filmes, muita TV, etc. E numa dessas vezes, nós vimos um filme com a Angelina Jolie e o Brad Pitt, sobre, se não me engano, o nome do filme era Beira-Mar, se não me engano. E a história deles é muito parecida com a nossa, ou seja, a Angelina Jolie, no caso, ela não pode engravidar, né? E eles brigavam muito por conta disso, né? Ela era muito ciumenta, quer dizer, eu me identifiquei muito, a gente se viu praticamente no filme porque era realmente isso que acontecia. E no final do filme, eles brigam o tempo todo, a gente não sabe por quê, mas no final do filme a gente fica sabendo que é porque ela era infértil. E aí a gente entendeu, era exatamente o que acontecia com a gente. Fizemos os novos exames e também o espermograma dele. Tinha alguns miomas pequenos nas paredes do útero, então isso também poderia acarretar. E nisso ele pegou os exames do espermograma do meu marido. O resultado dele foi espermatozoides macroencefálicos. Eram lentos, eles não conseguiam, e desgovernados, eles não tinham um senso de direção. E eles morriam rápido, eles têm uma taxa de tempo de vida, que é o tempo que ele deveria correr, né? E eles não alcançariam isso. Então, isso fazia com que, para eles chegarem até um óvulo dentro do útero que já não tivesse tão bem lá. Então, assim, a parte totalmente natural, zero. Nessas condições, também ele não teria como fazer uma inseminação artificial, que seria só colocar o espermatozoide e a mágica acontecer dentro de mim. Isso não ia acontecer. Macro é segmento cefálico, que é a cabeça do espermatozoide grande. Então isso que é macrocefálico. Então a cabeça é grande. Tem o contrário também, que é o microcefálico, que é o segmento cefálico, a cabeça do espermatozoide muito pequena. Alterações de forma não levam ao aumento de malformação de crianças. As pessoas ficam preocupadas com isso, mas não. As alterações de forma do espermatozoide dificultam com que esse espermatozoide grude e fertilize o óvulo. Pode levar à infertilidade. Hoje nós podemos classificar, a grosso modo, de que 30% dos casos são exclusivamente da mulher, 30% exclusivamente do homem, e 30% existe uma associação de fatores, tanto do homem quanto da mulher. 10% desses casos, portanto, são casos em que nós investigamos o casal e nós não conseguimos chegar a um diagnóstico e, portanto, classificamos esse casal como esterilidade sem causa aparente. Se for uma inseminação intrauterina, é só um processamento do seminal que passa um catéter no colo do útero e a gente coloca os espermatozoides no útero e eles mesmos vão lá, vão achar o óvulo, vão fertilizar sozinho. Fertilização in vitro nada mais é do que induzimos a ovulação e aí nós temos uma indução mais severa, porque precisamos trabalhar com mais óvulos.
Colhemos esses óvulos no mesmo dia que é colhido o sêmen e no laboratório se faz a fertilização, essa que pode ser colocado o óvulo em contato com os espermatozoides ou mesmo identificamos os espermatozoides normais e injetamos eles dentro do óvulo para provocar a fertilização. Uma vez que nós temos esses óvulos fertilizados, aí classificamos como pré-embriões, existe um acompanhamento que pode variar de 48 até 120 horas e transferimos esses embriões no momento oportuno para a mulher. A transferência embrionária, até por questões éticas, como o Código de Ética Médica nos permite, nós transferimos o número de embriões máximos dependendo da idade da paciente, da mulher. A mulher com idade até 35 anos poderia transferir no máximo 2 embriões, de 36 a 39 anos no máximo 3 embriões e mulheres acima de 40 anos no máximo 4 embriões. Então nós temos para o coito programado hoje uma taxa de sucesso de uns 15%. Para a inseminação intrauterina, por volta de 20%. E na fertilização in vitro, varia muito também de acordo com a idade da paciente, tá? Se as pacientes jovens, hoje até 35 anos, a gente tem uma taxa de 50%, 55% de gestação. E, lógico, isso vai caindo de acordo com a idade, porque isso é natural das mulheres, né? Então, assim, uma paciente de 40 anos, por exemplo, isso vai para 15%, 10%. Eu não senti dores nenhuma na minha gravidez em relação da endometriose. Eu senti depois que eu ganhei ela, porque aí eu menstruei, né? Ganhei ela e eu menstruei, eu senti. Aí, mas logo, eu nem esperei dar os 40 dias, eu já entrei com anticoncepcional para poder parar a menstruação. Aí foi onde melhorou as dores. Mas a minha gravidez foi tranquila. Eu não tinha nunca condições de um tratamento na época de 20 mil reais, ainda fora os remédios, depois teria que saber que ter uma gestação, isso poderia, os custos que isso geraria, né? Ele varia exatamente em relação à técnica que nós estamos aplicando. Então, as técnicas de baixa complexidade, como um coito programado, ele é muito variável, isso porque o que vai onerar são os exames de ultrassom que nós vamos ter que fazer, todo o acompanhamento médico, eu acredito em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 no máximo. Claro, isso pode variar de clínica para clínica. Uma inseminação intrauterina com medicamento e tudo, nós calculamos em torno de R$ 3.500 a R$ 4.500, isso pode variar com a quantidade de medicamentos que se usam. E uma fertilização in vitro, os custos eles são bem maiores, porque, por exemplo, só de medicamento, mais ou menos em torno de 5 a 8 mil reais só de remédio. O total do tratamento, com todos os exames de ultrassom, laboratório, enfim, nós calculamos uma média de 18 a 20 mil reais, mais ou menos. Isso é variável de clínica para clínica, por várias razões. Existe uma tendência mundial das mulheres engravidarem mais tarde. Então as famílias mudaram hoje em dia, né? Diferente de 20, 30 anos atrás. Então, cada vez mais, não só no Brasil, mas as mulheres estão engravidando mais tarde, após os 30 anos. As famílias, elas são menores, então têm menos filhos, também estão engravidando mais tarde, então é difícil ter tantos filhos, a não ser que seja gêmeos, né? Mas tenham filhos, eles têm menos tempo para ter filho numa vida reprodutiva da mulher. Então, sim, essa tendência, ela é cada vez que o tempo passa, as mulheres demoram mais para engravidar, o que por si só gera mais problemas de infertilidade, porque a mulher tem óvulos de menor qualidade, tem menos óvulos, então é mais difícil engravidar, mesmo com tratamento assistido. Aí todo mundo falava, vocês querem adotar? Eu não queria, eu não pensava em adotar, porque por mais que fosse, se eu fosse atrás, por mais que eu cuidasse com amor e tudo mais, mas eu sabia que aquilo não era meu. E eu sabia que aquilo nem era dele. Então, criou um bloqueio. Aí, por conta disso tudo, estamos levando a vida normal, sem ter o filho. E aí, com 40 anos de idade, eu tive que fazer a esterectomia completa, porque os miomas realmente não, mesmo tratando, eles não diminuíam, eles dominaram todo o meu útero
acabei sofrendo muito mais outras consequências disso. Então, seria interessante também, realmente, só que naquela época, ter feito algum tratamento psicológico, né? Hoje em dia, nós dois já estamos bem, assim, não tenho mais, não posso mais, acabou, né? Então, e nem tem, no momento, não tem ideia de adoção, não pretendo mais. Eu e ele e eu. Cristiano, eu achei uma coisa bem legal, é que você citou que o doc foi feito a partir do filme A Beira-Mar. E uma das entrevistadas fala sobre esse filme também, né? Então tem uma relação muito grande, eu acho que sincronizou muito bem. Acho que esse ponto que você está falando é na parte da simulação de terapia. Sim. Né? Justamente, a simulação de terapia, eles assistiram o filme, né? Para eles terem repertório para fazer aquela simulação. Então, por isso que também o filme foi citado. Legal. Você tem alguma história de bastidor para contar pra gente? Tem uma bem curiosa, porque um dos entrevistados era um médico. Nós fizemos o contato com ele, entramos em contato por e-mail, explicamos do que se tratava a gravação do nosso documentário e nós falamos com a secretária dele. Então, ok, vocês podem fazer a gravação. Tudo bem, reservamos o equipamento na faculdade, chegamos lá no dia combinado, na hora marcada, o médico chegou. Aí ele pegou e falou assim, ué, mas isso não é áudio? Eu falei, não, é vídeo. Não, então não foi combinado isso, então temos que marcar um outro dia. Ele precisava se preparar. Não, assim, o entrevistado a gente procura respeitar a vontade dele. Claro. Né? Se ele não está de acordo, ok, podemos marcar um outro dia? Ele falou, não, sem problemas, porque aí eu vou me preparar. E, bom, tudo bem. Bom, moral da história, naquele dia nós tínhamos reservado equipamento, perdemos o dia e tivemos que reservar equipamento na faculdade de novo, não conseguimos, e aí tivemos que usar o nosso equipamento. Olha só que dificuldade. Mas, dos males o menor, conseguimos fazer a entrevista e não perdemos o entrevistado. Que ótimo, né? E o trabalho te ajudou de alguma forma pro lado profissional ou não? Olha, eu diria que hoje eu tenho uma percepção maior diante das pessoas, entendeu? Sim. Eu tenho respeito, né, por pessoas que passam por esse problema. Como eu tinha falado antes, ninguém está livre disso. Então, acho que me deu uma percepção diferente sobre o ser humano. Sim, com certeza. Você tem alguma dica para quem está começando a fazer o TCC agora? Não faça o trabalho com seus amigos mais próximos, porque aí as brigas podem ser muito maiores, talvez pelo excesso de intimidade.
Com certeza. Né? Então, isso foi até uma dica da nossa professora. Procurem fazer com pessoas que realmente queiram fazer o tema que você também quer fazer. Se você faz com um amiguinho, a possibilidade da rixa, das brigas, seria muito maior e aí prejudicar o TCC. E para finalizar, qual é a mensagem que você gostaria de deixar após esse doc? Olha, sejam felizes, independente da composição familiar que você tiver. No documentário foi mostrado, no caso, 2 mulheres, 2 casais heterossexuais, uma com filho e uma sem filho. Mas nós sabemos que existem outras composições familiares. Sim. Casais homoafetivos, pais solteiros, mães solteiras e entre outros. Se em um desses casos quiserem ter um filho, procure ajuda médica, procure ajuda psicológica, esgotem todas as possibilidades. Eu não quero passar por esse tipo de processo. Por que não adotar? É uma possibilidade muito interessante que também deve ser avaliada com muito carinho. Eu não quero adotar, mas eu também não quero passar por esse processo. Eu sou feliz da maneira que eu sou. Perfeito. Só que eu, enquanto sociedade, eu não tenho o direito de te julgar, não tenho o direito de te cobrar. Cada um sabe o que é melhor para si e cada um vai atrás da sua felicidade. Então, a minha obrigação enquanto cidadão é respeitar a sua decisão. Muito bonita essa mensagem. Muito bonita mesmo. Cristiano, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso espaço universitário. Você gostaria de deixar algum contato? O meu e-mail para contato é alessandro_ferrer@yahoo.com.br. Eu queria só agradecer a equipe do Espaço Universitário pela oportunidade de divulgação do nosso TCC. Queria também agradecer aos meus colegas de grupo pelo comprometimento com o trabalho, que é o Aurélio Pérez, Douglas Nobre, Bruna Mangelli e Fernanda Sigliano. A gente que agradece a sua participação. Muito obrigada. Você é super bem-vindo aqui no Espaço Universitário. Muito obrigado. E se você, assim como o Cristiano, tem um trabalho audiovisual aí, manda pra gente. Escreve para tv@câmara.sp.gov.br. Já aproveita e curte nossa página no Facebook. Até Tchau, a próxima. Gente.